perguntou, Barreto. O primeiro nome, Fabrício Bruno, é o 8º reforço do Cruzeiro, ainda não foi anunciado, mas depois de um mês quase de negociação entre Cruzeiro, Flamengo e Fabrício Bruno, os times se acertaram por 45 milhões de reais à vista pela contratação do zagueiro de 28 anos. Ele vem com um contrato até 2028, queria sair do Flamengo porque perdeu a posição, era a posição, uma das posições que o Cruzeiro mais tinha interesse em se reforçar com o nome de peso, então foi bom para todo mundo, vamos dizer assim, o Flamengo pela compensação financeira. Ainda não foi anunciado, ainda não está assinado, mas agora já está tudo bem acertado entre as três partes envolvidas no negócio e Fabrício Bruno vai ser o 8º reforço. O 9º reforço está encaminhado também, que é o Marquinhos, ponta direita do Arsenal, estava emprestado ao Fluminense, vai ser emprestado de novo ao Cruzeiro. Ele ainda não está nos Estados Unidos com a delegação, falta ajeitar a parte burocrática ali nos trâmites com o Arsenal para ser o 9º reforço, e aí o Cruzeiro encerraria essa janela, salvo aparece algumas oportunidades de mercado ou algum jogador saia, não é a ideia do clube no momento. O 10º reforço que poderia pintar, esse não vem. Valentim Gomes, zagueiro argentino do Vélez Sarsfield, tem 21 anos, estava também com uma contratação bem encaminhada. Ele já tinha topado, o Vélez já tinha topado, e aí a gente está falando de 60 milhões de reais, mas o Vélez mudou as condições. A avaliação do Cruzeiro é que o Vélez dificultou a negociação ser fechada, porque inicialmente estava conversado de ser... No ataque, Atlético e Racing avançam em negociação por Zaratio. O jogador foi criado, né, pelo Racing e agora quer repatriá-lo. E o Atlético está deixando, está querendo. Me explica essa história. Então, Léo, como você mesmo disse, ele é um jogador que veio do Racing num momento importante do Racing. Ele tinha sido campeão na Argentina. Na época, o Zaratio tinha sido um jogador revelação. E ele vem em 2020 para o Atlético num valor de 6 milhões de dólares, que na época foi um valor alto. O problema é que o Zaratio, ele, mesmo participando daquele momento histórico de 2021, ele teve muitas lesões. De 2022 para cá, esse jogador sofreu muitas lesões. Eu acredito sim na capacidade técnica, profissional do Zaratio, mas infelizmente aqui no Atlético ele não rendeu. E em 2025 agora, finaliza o contrato dele, ele está voltando então para o time de origem. Acho que ele vai ser muito feliz, muito bem sucedido lá, e para o Atlético vai ser bom também, porque aí nós finalizamos esse contrato e infelizmente o jogador, não estou aqui colocando a parte técnica dele, porque eu acredito no potencial dele, mas infelizmente todas as lesões que ele teve atrapalhou de 2020 até a chegada daqui no início de 2025. Agora é bom explicar, né, Gattuso, que o contrato vai até o final desse ano. Até o final. No meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e sair ao final do ano sem nada. E a gente sabe que o jogador, quando ele assina um pré-contrato, os últimos 6 meses, ele tira o pé do acelerador porque está pensando no outro time. Agora, já divulgaram quanto que o Atlético vai ganhar por liberá-lo um ano antes? Não, na verdade é uma especulação, não está nada fechado ainda, mas o que parece é que é uma especulação forte, que ele vai para o Racing mesmo, mas ainda não ficou finalizado mesmo. Essa quanto que ele vai, nem nada. né? Porque se ele sair antes, o atleta tem que ganhar uma grana, porque vai ficar um ano sem o jogador. Vai ficar sem pagar o salário dele também durante um ano, que deve ser um salário alto, né? Mas se vier alguém, vai ter que arcar com um salário alto do mesmo jeito. Então. A reposição tem que ser... Mas eu acho que a questão passa por isso que a Gattuso falou. Ele não vem rendendo muito por contusões. Ele já está num tempo desgastado no clube, que isso é normal, igual o Gabigol saiu do Flamengo, com muitos títulos. Vai perdendo espaço ali, vai perdendo fôlego, energia, né? E a questão também da grana que vai entrar e no final do ano não entra nada. Sim. Voltamos a falar sobre... Se ele for, né, Léo, que ele seja feliz. Sim. Pra gente, o que você sabe aí, meu amigo? Um abraço. Então, um abraço para vocês, um prazer estar aqui. O Manchester City está atrás de alguns alvos para essa janela de inverno, para esse mês de janeiro aqui no futebol europeu. Essa janela de meio de temporada. Está negociando com o Frankfurt pelo Marmoush, né, o atacante egípcio, para chegar nesse elenco do Manchester City. Está tentando ver se consegue alguém para o meio-campo, ainda não tem um nome muito claro, e está ativamente atrás de um zagueiro. O Vitor Reis, a informação que a gente tem é de que o interesse existe. O Manchester City já está em conversas com o Palmeiras para entender as possibilidades
de contratar o Vitor Reis já, e ele viria para jogar. O Vitor Reis não viria para ser emprestado, apesar da pouca idade, apesar de nunca ter saído do futebol brasileiro, enfim, ele viria para ficar no elenco do Manchester City, pelo menos para completar essa temporada. Não é segredo para ninguém o número de lesões que o Manchester City está sofrendo, e no setor defensivo especialmente. Para além do Rodri, muitos zagueiros estão machucados ou se machucando com muita constância, né? Quando um volta, o outro sai, se não dois, ao mesmo tempo se machucando, como outro dia foram Akanji e Aki. Então, o Vitor Reis é um nome que interessa, sim. O Manchester City ele tem um scout muito bom, muito atento e muito extensivo no Brasil e na América do Sul. Então, o nome do Vitor Reis ele não é novo para o scout do Manchester City. Eu acredito que a situação, e aí a interpretação, tá? Minha, que a situação médica do elenco acelerou essa proposta que deve chegar em breve, esse movimento em direção ao Vitor Reis, tá? O Vitor tem contrato com o Palmeiras até 2028, uma multa de 100 milhões de euros. O Palmeiras quer tê-lo no Mundial de Clubes. Eu imagino que seja não só por questão esportiva, mas também por mercado, né? Porque imagina 2 jogos bons contra europeus e o valor dele, sabe-se lá quanto que pode aumentar. Mas o Manchester City quer para agora, tá? E o Rodrigo Fragoso, nosso repórter querido Rodrigo Fragoso, também está apurando do lado do Brasil dessa história, e a informação que ele traz, e que eu trago aqui em nome dele, é de que o Palmeiras recebeu diversos contatos de diversos clubes europeus, não só ingleses, nas últimas horas e nos últimos dias, mas quem mais impressionou positivamente o Palmeiras nesse momento das conversas foi justamente o Manchester City. Ô Fred, esses movimentos para a janela de janeiro do City, eles são correção de rota, basicamente, porque a temporada tá complicada e com muita lesão e tudo, ou já são pensando numa reformulação que pelo menos nos passa a sensação de que o City vai precisar?